obrigado, Pai, pela palavra que nessa cantada. Nós queremos te louvar e te bendizer. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por estar nos assistindo todos os dias. Obrigado, Espírito Santo, porque Tu és maravilhoso. Tu és aquele que nos acompanha dia e noite. Ah, Jesus, Tu é aquele que não dorme nem duvida, para nos abençoar, para nos estimular, para fazermos, Pai, que se cumpra o Teu Evangelho na terra. O Senhor está conosco. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela disposição e pela disponibilidade, Pai, de cada um que aqui se encontra, em nome de Jesus. Pai, obrigado também, Senhor Jesus, por cada um que chegou até nossa casa hoje, Pai. Ah, Senhor, recompensa, Pai, cada um deles, em nome de Jesus. Amém? Amém. Sejam bem-vindos ao novo local, nosso novo espaço. Não sei até quanto tempo, mas até a gente construir, eu creio que nós vamos estar por aqui, né? Em nome de Jesus. Mais próximo, para que a gente consiga construir o mais rápido possível, mas não sabemos o quanto tempo, né? Mas até aí, até lá, nós estamos por aqui, no poder do nome de Jesus. Ah, Deus, obrigado, Pai. Então, assim, aqui é um local que Deus nos deu, porque assim, nós estamos ali na rua da Colônia e agora nós estamos na Rua das Laranjeiras, né? Aqui se chama Rua das Laranjeiras. O número, o dono disse para me colocar qualquer número. Então nós vamos colocar aqui 47. Vai ser o número 47. Ah, Jesus, nós te louvamos, papai. Muito obrigada, porque o Senhor nos assiste. Eu quero trazer a lembrança da palavra para essa igreja, o Ministério da Reconciliação. No início do ano nós falamos que a palavra foi de Filipenses 3, 12 e 13, né? Na verdade. E aí ele vem falando desse prosseguir para o alvo. De nós estamos a cada dia, porque nós somos um povo que temos muitas fraquezas. Mas sabe o que eu diz hoje? Ele fala, sabe quem é a minha fraqueza? Você. Você e eu é a fraqueza de Deus. Pensa aí, a fraqueza de Deus é nós. Por isso que ele fala que ele vem nos aperfeiçoar nas nossas fraquezas. Que é nossa, é minha, é sua. E aí ele diz assim, olha, no 3:12 ele fala assim, não estou dizendo que já obtive tudo isso, nem que já alcancei perfeição, mas prossigamos a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus nos conquistou. Então, é justamente isso. É isso que a igreja tem que estar em mente, que nós somos fracos, mas nele nós somos fortes. Nele nós somos mais que vencedores. Nele nós vamos encontrar o céu. Aleluia. Nós estamos no caminho. Nós estamos sendo trabalhados, aperfeiçoados. Agora eu preciso querer. E você também precisa querer ser aperfeiçoado por Ele. E aí ele diz assim, prossigamos a fim de conquistar, né, a perfeição. E aí no 13 ele fala, não, irmãos, não alcancei ainda a perfeição, mas me concentro todos os meus esforços. Concentro todos os meus esforços nisto. Nisto o quê? Deixar ser trabalhado pelo Espírito Santo. Deixar ser trabalhado nas suas fraquezas, né? E precisamos também reconhecer quais são as nossas fraquezas, para que o Senhor possa estar aperfeiçoando elas, né? E aí ele diz que concentramos nosso esforço nele, nisso também, tá? Nele e nessa condição que nós somos fracos, né? Então, assim, esquecendo do passado e olhando para o que está adiante. E aí nós vamos ter condição de prosseguir, porque se você ficar só olhando para o passado, você não olha para o alvo, você não anda, você para. O teu passado te paralisa, né? Então tem que olhar para frente, olhar para o alvo, olhando para o que está adiante. E aí nós prossigamos para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual
Cristo Jesus. Né? Então, todos nós que já alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a essas coisas. Mas se tem alguém que discorda em algum ponto, confio que Deus vai esclarecer para todos nós, no poder do nome de Jesus. Amém? E tem também, só mais um aqui, que está em Neemias 4:11. Olha, deixa eu ver se é 4:11, gente. Eu sei que é Neemias 4. Peraí, sobre só as esperanças. Neemias 4:11. Dentro das nossas fraquezas, dentro desse aperfeiçoamento de Jesus, que ele fala que a graça dele nos basta, né? Porque o poder dele vem aperfeiçoar em nossas fraquezas. Então, é um versículo completando o outro, né? Porque a igreja também tem recebido muito essa palavra, né? Que a minha graça te basta, porque o poder dele se aperfeiçoa nas minhas fraquezas, né? Então, se você casar esses dois versículos, a gente vai entender o que Deus está falando no Ministério da Reconciliação. E aí vem o 4 em Neemias, vem falando sobre família, que a gente possa estar caminhando, porque família é patrimônio do Senhor, é patrimônio, é o maior patrimônio nosso, que chama família. Só que eu não vou poder conseguir cuidar da minha família sem reconhecer em primeiro lugar o Senhor, e estar trabalhando para Ele, no serviço dEle, buscando Ele, né? E nos ajustando nele. Então, no Neemias 4:12 diz bem assim, que os judeus que moravam perto dos inimigos, isso aqui é a reconstrução, lá onde Neemias foi chamado para reconstruir o muro, né? Reconstruir o templo e tudo. E aí ele fala bem assim, que lá, ele foi lá, ele olhou, analisou, ele investigou tudo e viu que estava tudo acabado, estava tudo destruído, o povo desanimado, o povo arrebentado. E aí ele falou assim, os judeus que moravam perto dos inimigos nos disseram diversas vezes, cuidado, porque eles virão de todas as direções e vai nos atacar. E nos atacarão. Por isso, no 13, coloquei guardas armados atrás das partes mais baixas do muro e nos lugares mais expostos. Dividi por família, para que montassem guarda armados com espada. E o que é a espada do Espírito? A palavra. Se você não estiver tirando tempo para a palavra, você não está guerreando, cuidando da sua família. Porque precisamos dar a palavra para o Espírito guerrear, né? Então ele falou assim, então eu dividi e coloquei guarda com espadas, lanças e arcos. Então precisa de flecheiros. Examinei a situação, reuni os nobres, os oficiais e o restante do povo e lhe disse, não tenha medo do inimigo, não tenham medo do inimigo. Lembre-se do Senhor que é grande e é temível. E lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas e seus lares. Lutem por... Quem é que vem primeiro? Aqui, quem vem primeiro? Lutem por seus irmãos, pela igreja. Lutem pela igreja. E aí vem seus filhos, suas filhas, suas esposas e seus lares. E quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos dos seus planos e que Deus nos já havia frustrado, porque todo o plano de Satanás contra a igreja já está frustrado. Já está frustrado. Quem crê? Diga amém. 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 Diga amém, que assim seja, porque essa é a verdade do Pai, né? Então, quando os inimigos descobriram que nós já sabíamos o plano dele é atacar Jerusalém, é atacar o povo de Deus, é atacar nós como filho, que quer mexer com o Pai, mexe com quem? Com o filho. Mexeu com o filho, mexeu com o Pai. Então, por isso que o Senhor falou, cuide dos irmãos, que vocês todos são meus filhos. Então
Então ele está falando sobre a família, da gente cuidar, da gente não negligenciar aquilo que Deus te deu para você cuidar, para você zelar, né? Para você batalhar, para você lutar, né? Então quando ele viu que estava frustrado os planos dele, e aí o Senhor falou assim: todos nós voltamos ao trabalho no muro, dali em diante, porém, apenas metade de meus homens trabalhavam, pois a outra metade ficava de guarda com lanças, escudos, arcos e coraças. Sabe o que está dizendo aqui também, gente? Sobre a intercessão. Nem todo mundo hoje tira tempo para interceder uns pelos outros. Então, enquanto uns estão trabalhando, ganhando dinheiro, o outro está ali intercedendo e orando. A esposa mesmo faz muito isso, enquanto o marido está lá fora ganhando tudo, a esposa está cá guardando, orando, zelando, cuidando da casa, cuidando dos filhos, né? Para que o marido seja vencedor e que a mulher seja mais que vencedora. Então é assim que Deus faz, né? Então Deus está chamando nós para estar cuidando das nossas coisas, cuidando, olhando para Ele, porque se a gente não olhar primeiro para Ele, eu não vou acertar cuidar nem de casa, nem de marido, nem de filho, nem de irmão, nem de ninguém. Então, em primeiro lugar, é o reino do Senhor e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Amém? Amém. Vou chamar o pregador aqui da noite, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aí é o embaixador David. E exaltar essa noite. E todas as noites, né? Todos os dias, o tempo todo. O Senhor precisa ser engrandecido por nós. Meus irmãos, sem mais delongas, eu recebi do Senhor uma palavra sobre gerando o ambiente profético. E gerar fala de gestar, fala de conceder, fala de enjoo, fala de tortura, às vezes vai falar de desmaio, mas vai falar de esforço, vai falar de cuidado, vai falar de dores de guarda. E nós, no reino de Deus, assim como Paulo disse em Gálatas 4,19, meus filhinhos, não precisa abrir, não, que o texto principal vai vir um pouco, só para a gente adiantar. Se alguém tiver aí, fácil. Gálatas 4,19. Meus filhinhos, porque novamente sinto dores de parto, até que Cristo seja forjado em nós. Meus filhinhos, porque novamente sinto dores de parto. Paulo já havia gerado os Gálatas, que eram o alvo dessa carta, que eram os destinatários da carta. Só que ele precisou passar novamente pelo processo. Ele precisou novamente gerar aquele povo no espiritual. Isso para mim fala de amor, fala de persistência, fala de constância de um líder, de um homem de Deus chamado do Senhor, que não desistiu de um povo. Já havia gerado, já havia lutado, já havia padecido. Porque aqui acredito que todos saibam, né, as mulheres por experiência, né, as mais novas por vivência, né, por ver,
participar, e os homens pela vivência, pela participação. Como é a fase de gestação, de geração? É uma fase de cuidados, é uma fase de dificuldade, é uma fase que a gente tende a ficar mais, a mulher mais delicada. E Paulo ele fala que novamente eles estavam sentindo dores de parto por aquele povo. É necessário que a gente não perca de vista o propósito que o Senhor nos deu. E ainda que a gente tenha que gerar de novo, ainda que a gente tenha que lutar de novo, a gente precisa persistir naquilo que o Senhor nos deu. Aleluia. Persistir em gerar esse ambiente profético. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica o lar. Mas quantas vezes a mulher não quer edificar o lar? Porque quando olha o marido, fala, ele não merece. Olha o que ele está fazendo. Mas o Senhor diz, a sábia edifica e a tola destrói. É uma questão de escolha, não de sentimento. Gerar é uma questão de escolha, não de sentimento. Eu não preciso sentir que vontade de estar com os meus irmãos e gerando algo no Senhor. Eu escolho vir aqui, estar com vocês em unidade, para gerar algo no Senhor. Às vezes eu não quero, às vezes eu estou cansado. Posso até estar chateado, mas eu vou para a minha chateação mesmo. Porque eu preciso persistir, porque eu sei que o Senhor me colocou nesse lugar. O Senhor me deu essa casa. Eu sou participante dessa casa. E eu não abro mão desse lugar. Eu não abro mão desse ministério. A gente vai lutar para gerar nesse lugar um ambiente profético. Um ambiente que aguenta a sua infância. Aleluia. Um ambiente de transformação, de cura. Aleluia. Um lugar em que as pessoas desejam estar, porque elas vão ouvir falar nessa cidade que ali o cego volta a enxergar, o surdo volta a ouvir. Aleluia. Um lugar de cura, de transformação, um lugar de lançamento e envio para as nações. Mas a gente precisa persistir para gerar. E para gerar esse ambiente profético, Provérbios 27:17 fala que como ferro afia ferro. A unidade, o relacionamento, a proximidade é como ferro afiando ferro. Assim é um amigo de verdade. Assim são os amigos verdadeiros. E é em Jesus Cristo que nós temos amigos de verdade. Amigos que nos levam para o céu. Amigos que nos apontam para o céu. Amigos que nos fazem mergulhar neles. Só que nem sempre, meu irmão, a gente vai ouvir o que a gente gosta. Nem sempre aquele amigo vai falar o que afaz o coração. Nem sempre vai fazer a nossa vontade, satisfazer os nossos desejos. Mas é quando a gente está com um amigo de verdade, em família, que a gente sabe que se as coisas forem ruins, se as coisas não derem certo, a gente tem alguém para nos dar a mão. Eu já fui instigado a abrir mão de alguns amigos na fé.
E na época, em uma outra igreja, eu falei com o meu pastor: pastor, eu não abro mão de soldados feridos. Eu não abro mão dos meus amigos feridos de guerra. E é assim um ambiente profético. É assim um lugar de unidade. É assim o ferro afiando o ferro. Glória a Deus. Vou falar com propriedade. Cada um de vocês saiba que aqui existe pelo menos uma pessoa que se preocupa no mais profundo do coração por você, que tem orado por você, que tem te gerado, que tem sofrido dores de parto por você, que tem orado, que tem buscado a face do Senhor por sua vida. Porque assim no ambiente profético, é assim em família. A família de Jesus Cristo é assim. Um se preocupa com o outro, um olha pelo outro, um conserva o outro. Ah, mas não me abraçou do jeito que eu queria. Ah, mas não veio me visitar. Então vai visitar. Então fala que quer visita. Eu gosto de visitar, gente. Me chama para tomar café. O segredo é tomar café. E a gente faz o café virar um culto, virar um rebuliço em Deus. Se é que a gente pode falar assim, né? Mas o movimento acontece. E pode até ter sapateio de fogo. Eita glória. Porque nós somos embaixadores, irmãos. Aleluia. Obrigado. E onde a gente passa, a glória de Deus tem que se manifestar. Aleluia. Antes de abrir a Bíblia diz em 2 Reis 6:1 que os filhos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar onde habitamos contigo é demasiadamente apertado para nós. Os filhos dos profetas. Mas é interessante que na verdade não são filhos, são discípulos. Só que eles se colocaram no lugar de tamanha intimidade com os profetas, que eles se viam como filhos de profetas. E quando a gente se sente pertencente, a gente começa a se preocupar com o ambiente. Ah, aqui está muito apertado, está muito quente, a gente precisa ir para um lugar maior. A gente precisa ir para um lugar que as pessoas podem dançar, que as pessoas podem engrandecer o nome do Senhor com louvor. Só que para eu me preocupar com isso, meu irmão, eu tenho que me sentir pertencente. Porque é mais fácil falar: que igreja quente, que lugar apertado. Mas eu não me movimento para fazer, eu só reclamo. Mas os filhos não. Ali está muito apertado, a gente precisa largar esse lugar, Pai. E aqui, meus irmãos, a palavra é para a liderança e a palavra é para os filhos. Porque aqui as mães das crianças que eram geradas ansiavam para entregar os filhos para os profetas, porque elas queriam que os filhos se movessem em um lugar profético. Amém. Aleluia. E as mães, os meninos, de determinada idade, entregavam os meninos lá naquela escola de profetas. E eles, as crianças, os meninos, os jovens, se sentindo pertencentes, eles já olhavam os profetas como pais. Por quê? Porque os profetas ouviram a voz do Senhor e se moviam profeticamente. As pessoas viam o poder de Deus nos profetas. E é necessário que a liderança
adolescentes, como família, eles vão se preocupar em gerar o crescimento. Pai, vem comigo, você vai ver como é que é na minha igreja. Vem comigo, você vai ver como é que é naquele ajuntamento. A glória de Deus se manifesta ali. Amém. Esse é o ambiente profético. Agora abram comigo Isaías 41. Glórias ao Senhor. 41, 17. Amém? Amém. Quando os pobres e necessitados buscarem água, e não houver nenhuma, e a sua língua falhar por sede, eu, o Senhor, os ouvirei. E eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Aleluia, Jesus. Eu abrirei rios nos lugares altos e fontes nos meios dos vales. Eu tomarei o deserto, tornarei o deserto um reservatório de água, e a terra seca fontes de água. Obrigada, Jesus. Eu plantarei no deserto Amém. o cedro, a árvore de acácia, e a murta e a oliveira. Eu disporei juntamente no deserto o cipreste, e o pinheiro, e o bucho. Você fala de bucho, também pode voltar. Bucho. Glória a Deus, foi lendo aí que eu descobri o bucho. Não conheci o bucho. Só conheci outro bucho. Esse bucho eu não conheci. Meus irmãos, no 17, a palavra está falando: quando o pobre necessitado buscar água, e não houver nenhuma, e a sua língua falhar por sede, eu, o Senhor, os ouvirei. O que o Senhor está falando aqui é quando a pessoa se enxergar pobre e necessitada, quando ela entender a dependência dela em Deus, Amém, Jesus. e ela precisar de vida, porque água é vida. Quando ela começar a acalmar a face do Senhor de uma forma intensa, buscando gerar com dores de parto um ambiente profético, um lugar de transformação, um lugar de arrependimento. A Bíblia fala que quando a língua falhar por sede, é um nível de busca tão intenso por vida do Senhor, pelo rio de águas, que é Ele, o próprio Deus. Quando eu buscar com intensidade e a minha língua falhar, Ele está falando que quando a minha língua falhar, Ele vai ouvir. Aleluia. Como é que é isso? É porque Ele vai ouvir o meu coração. E a gente consegue enxergar isso em Ana.
E a palavra diz que nesse lugar, com o sacerdote Eli, que acreditou que ela estava bêbada, as pessoas que estiverem desligadas, meu irmão, não vão entender o propósito, não vão entender a gestação, não vão entender quando você estiver gerando no Senhor. Por quantas vezes as pessoas olharam para a cara dele e falaram: vocês são loucos. Quantas vezes andando no supermercado, pessoal? Meu Deus, esse povo não entende. Os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Aleluia. E o problema, meu irmão, é que quando você está num ambiente de mediocridade, parece até que você está errado. Meu Deus, deixa eu esconder meus filhos aqui para ninguém ficar me criticando. Só que esses dias eu vi 20 mulheres, é isso? 20 mulheres cristãs, 20 mulheres, uma fila com 20, e a primeira falou: eu tenho 3 filhos. Saiu, a outra: eu tenho 4. A que tinha menos tinha 3, a que tinha mais tinha 10. E as 20 mulheres juntas tinham 119 filhos. Oh, glória. Aleluia. E eu falei: meu Deus, eu sou o retardatário, sou faixa branca, eu tenho só 3. Aí de repente, num ambiente medíocre, meu Deus, eu já tenho 3, eu preciso esconder meus filhos. Mas num ambiente profético, eu só tenho 3. Meu Deus, eu não preciso gerar mais no Senhor. Aleluia. Deus seja Ai, louvado. meu Deus, a gente só está começando. Nós precisamos, meus irmãos, elevar a justiça. Porque em um mundo corrompido, buscar 5 minutos à face do Senhor vai fazer as pessoas se sentirem mergulhando em águas profundas. Mas ainda está no raso. Ainda está no raso, batendo no martelo. E o Senhor está nos chamando para gerar, para mergulhar. Aleluia. Ah, mas olha o que a irmã me fez. A Vera nunca mais me chamou para ir na casa dela tomar café. Mas ela está fazendo uma construção para chamar a gente para tomar sorvete, mais café, vai levar um livro. Churrasco. Oh, Deus. Mas, meus irmãos, é tempo de olharmos para o alto, para sermos resposta para essa cidade, para sermos resposta para essa nação. Mas primeiro nós temos que ser respostas para nós mesmos. Aleluia. Os 2 maiores mandamentos, como trouxe Devani na quinta-feira passada: amarás o Senhor seu Deus acima de todas as coisas. E o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas primeiro eu tenho que me amar. Para me conseguir amar o meu próximo, eu primeiro preciso me amar. E às vezes eu careço em algumas áreas da minha vida, porque cada um de nós tem uma história. Eu, por exemplo, um dia indaguei ao Senhor e falei assim: Pai, como é que eu posso ser pai se eu não tive um pai? Um pai presente. Aí eu comecei, meus irmãos, a buscar pais espirituais e não dava certo. Até cheguei perto de alcançar um. Até que o Senhor falou para mim: você não precisa buscar o pai, eu sou o seu pai. Glória. Deus seja louvado. Porque é nele que nós devemos suprir as nossas necessidades e não nos nossos
não os abandonarei. Nosso Deus não nos abandona. Eu abrirei rios, 18, eu abrirei rios nos lugares altos e fontes no meio dos vales. Aleluia. Eu tornarei um deserto um reservatório de água, e a terra seca fontes de águas. O Senhor está falando aqui, meus irmãos, que os lugares áridos, o lugar desértico, Ele vai derramar vida, Ele vai gerar água, fontes de água. E quantas vezes nas nossas vidas o sentimento que a gente tem é de que a gente está no deserto? Meu Deus, ouve, Pai, a minha voz, ouve, Deus, a minha oração. E parece que o teto é de bronze, parece que nada flui, parece que não tem vida, parece que Deus não está me ouvindo, parece que eu fui abandonado pelos meus irmãos, que eu estou sozinho, não tem solução para o meu problema. Meus irmãos, o Senhor me trouxe aqui para dizer para vocês que Ele gosta de trabalhar com os servos dele no deserto. Amém. Oh, Enquanto para o homem parece que é seca, é morte, é angústia, é tristeza, é solidão, para o Senhor é intimidade, para o Senhor é separação, para o Senhor é purificação. Abram em Cânticos. Abre em Cânticos 8:5. Deixa eu andar mais rápido. Glórias ao Senhor, Deus. Abre aqui que você não sabe. A parte A. Quem é esta que sobe do deserto e vem inclinada em seu amado? Oséias 4:14.
lhe falarei com carinho. Meus irmãos, o que o Senhor está falando aqui é que Ele mesmo vai atrair para um lugar desértico, para um lugar de seca, para um lugar de solidão, para um lugar em que o nosso corpo fica em angústia, para um lugar que parece que não tem vida, para um lugar que parece que não vai dar certo. Mas tem pessoas que dizem: e falarei ao seu ouvido. De intimidade. E lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor por porta de esperança. O vale de Acor, meus irmãos, foi onde Acã e os seus foram mortos por terem desobedecido ao Senhor. E o que o Senhor está falando aqui, obrigado, é que o lugar de morte, Ele vai fazer lugar de vida, de esperança. O que Ele está falando é que se eu me submeto ao processo, se eu ouço a voz dEle, se eu vou para um lugar de intimidade, se eu passo por esse lugar de deserto, buscando a face dEle com intensidade, clamando a face dEle, sem perder os olhos dEle, Ele vai cumprir as promessas que Ele me prometeu, as minhas vinhas. E me darei as suas vinhas ali. E o lugar de morte vai fazer um lugar de esperança. E ali ela cantará, como nos dias de sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. O que o Senhor está falando aqui, meu irmão, é que vai haver alegria quando você entender o processo, quando você entender que o Senhor é contigo, que você é mais que vencedor nele. Às vezes o ambiente é desértico. Às vezes parece que a comunhão com os irmãos não está gerando vida. Ah, mas se eu olho para Ele, se eu não perco os olhos dele, se eu paro de olhar para o que o meu irmão está fazendo ou deixando de fazer, e assumo a minha responsabilidade e me posiciono nele, lugar desértico vai ser um lugar de fonte de águas, vai ser um lugar de fonte de vida. Aí a gente vai gerar um ambiente profético. E onde estão os ambientes proféticos? Nós temos orado nas quartas-feiras em unidade, clamando ao Senhor para que gere aqui um ambiente profético, para que gere aqui um lugar de cura, de transformação, para que gere entre nós, para que libere a palavra de profecia. Porque eu sei, meus irmãos, que cada um de vocês, porque eu também estou nesse lugar, recebeu uma palavra do Senhor e ainda não se cumpriu. E por que não se cumpriu? Às vezes eu perco os olhos dele, às vezes eu perco os olhos da promessa. E aí, sem perceber, eu me afasto do propósito. Sem perceber, eu começo a criticar o meu irmão que recebeu uma palavra, mas não está fazendo. E eu esqueço que eu recebi uma palavra e não estou fazendo.
deserto, para esse lugar de intimidade. Quem disser sim, vai fazer assim como Abraão, que deixou a casa do pai. Meus irmãos, vocês têm noção de quem era Abraão? Abraão era um cara da cidade, meus irmãos. Terra recebeu uma palavra para Canaã e parou no caminho porque o filho mais velho morreu. Arã. E ele parou ali, fundou uma cidade e desenvolveu uma cidade. Então Abraão era o filho do dono da cidade. Aí o Senhor veio e falou para Abraão assim: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai. Gênesis 12, e vai para uma terra que eu te mostrarei. A gente está fugindo do lugar desértico, ao invés de buscar a paz do cheiroso, ao invés de abraçar ele e falar assim: eu não te largo não. Aí a gente começa a querer fugir do processo, fugir do propósito, e o Senhor está levantando algumas pessoas e falando: vem para o lugar desértico, vem para um tempo de intimidade, vem para um tempo de solidão, de separação aqui comigo. A solidão é dos homens, meu irmão, porque você vai estar com ele. O Senhor está nos chamando para separação, está nos chamando para secreto. Porque se cada um de nós mergulhar no seu secreto, quando a gente se juntar em unidade, o fogo de Deus vai se manifestar. Mas a minha cama, Deus, está muito confortável. Essa madrugada eu acordei para assistir a Fórmula 1, 4 da manhã. Aí o Senhor falou comigo: você está acordando de madrugada para buscar minha face? Meu puxão de orelha dele, do cheiroso. Falei: Deus, eu preciso te buscar nas madrugadas, Pai. Porque se eu tenho força para levantar 4 da manhã para ver a Fórmula 1, por que eu não vou buscar a face do meu Deus? E a respeito da minha intimidade com ele, quanta força você tem feito para coisas que são passageiras, para ter negligenciado e realmente é importante? Será que o primeiro mandamento está sendo cumprido em nossas vidas? Amando o Senhor acima de todas as coisas? A Bíblia diz, meus irmãos, que se eu amar aos meus pais, minha esposa, para a esposa, marido, filhos, mais que ele, eu não sou digno. Todas as vezes que o Senhor estabeleceu algo no reino, Ele chamou alguém ou um povo para um lugar de deserto, para um lugar árido, para transformação. Abraão, Moisés fugiu, foi para o deserto, e ali o Senhor colocou ele na sarça ardente. Depois ele voltou e buscou o povo, e foi para o deserto, saindo do Egito. E para mim, o mais quente antes de nós, João Batista: voz do que clama, voz do que clama. João Batista tinha um lugar, meus irmãos, filho de sacerdote. Ele tinha um lugar na sociedade. Ele abriu mão de um lugar na sociedade para ouvir a voz do Pai e obedecer. Que loucura
próprio Jesus disse que nascido de mulher não havia homem mais precioso. Quem está disposto a no deserto gerar um lugar profético? Deus, eu não estou sentindo nada, Pai. Deus, eu estou chateado. Deus, esse povo não me entende. Ah, Pai, mas eu vou buscar a tua face, Deus, até que o Senhor venha, até que o Senhor se manifeste. Quantos estão dispostos a dizer sim para o propósito, sim para o processo, sim para o seu Deus, sim para aquele que te prometeu? Eu não sei o que ele te prometeu, mas eu sei que ele te prometeu. Algo precioso nele. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Não aquilo que me gera angústia, não aquilo que me gera dor, mas aquilo que me gera esperança. E é nele que eu tenho esperança. Qual a palavra você recebeu dele e ainda não se cumpriu na sua vida? Qual sonho você teve e você sabe que foi dele e ainda não se cumpriu? Meus irmãos, Jesus, Ele nos ensina a gerar um lugar. E um dia eu aprendi que o melhor caminho para alcançar o sucesso é modelar quem já alcançou. E Jesus, para um provado e aprovado em Deus, o nome foi colocado acima de todo nome. Esse é o modelo perfeito. E Jesus, meus irmãos, para gerar esse ambiente, ele orava de forma constante. Jesus, ele buscava o conhecimento do Senhor através das Escrituras. E vivia as Escrituras. Ele era a resposta que estava escrito. Jesus, ele tinha uma vida de jejum. Jejuava com frequência. Obediente ao Pai. Constante. É interessante que essa constância me faz enxergar um novo convertido. Quando nasce é como uma vaga de bambu. É bem intenso, mas ele começa, em qualquer evento, começa a fazer balançar muito forte. Só que no correr dos anos, a gente precisa começar a mergulhar nele, ganhar profundidade, não precisa começar a desenvolver. A gente começa a ser menos volátil, menos levado. E essa busca vai fazendo a gente ficar cada vez mais constante nele. Quanto mais eu busco a face do Senhor, quanto mais eu mergulho nele, quanto mais o meu tronco ganha força, a base fica forte, menos oscilante eu fico. Então, se você tem oscilado muito, busque a face do Senhor, busque esse lugar secreto, busque estar com pessoas que estão buscando a face do Senhor. Porque o primeiro propósito é reduzir essa oscilação. Em oração, jejum, buscando conhecê-lo através da palavra. Obedecendo ao Pai, nós
obedecer ao Pai, eu preciso ter intimidade. Jesus tinha intimidade. Jesus ouvia o Pai. Jesus, a vida dele era uma vida de adoração. Então não importa se você estiver no trabalho, em casa, na escola, adore ao Senhor com sua vida. Jesus sabia descansar. Quantas vezes a gente fica tão angustiado que a gente não consegue descansar? Pai, eu confio em Ti. Salmo diz: entrega o teu caminho ao Senhor, aí é o que se converte. Mas tem um próximo passo: confia. Confia nele, descansa nele. E o mais Ele fará, é a promessa dele. Eu nunca vi meu Deus ficar devendo nada para ninguém. Nada para ninguém. Os céus, meus irmãos, vão responder o seu posicionamento. Diz em dias que os céus respondem respostas. Eu concordo. Responda aos céus. Lá no escritório, as pessoas chegam com algum problema de saúde. Trabalho com direito previdenciário. E eu falei: Deus, eu vou começar a orar por todo mundo que chegar aqui doente, quebrado, que vai pedir ao Senhor para trazer cura. Aí eu, Deus, mas se eu orar para todo mundo ser curado, como é que eu vou encher os caras? Mas Jesus, eu não sei como é que vai ser essa matemática, mas no meu escritório, agora o Senhor vai se manifestar. Aleluia. Eu vou começar a orar. Glória a Deus. Deus seja louvado. E meus irmãos, uma mulher estava no carro chorando, sentindo dores. Obrigada, Jesus. E eu saí do escritório marchando ousadamente. Olhei para uma irmã, estava do lado de fora, parecia a crente, né? Ela sou. Eu falei assim: então entra no carro e bota a mão nela, porque a gente vai orar por cura agora, e o Senhor vai se manifestar. Meus irmãos, foi no meio da rua mesmo. E ela voltou na semana seguinte, parecia que não estava sentindo nada. Eu falei: meu Deus, ela vai morrer isso. Não posso pegar mais medo, mas o Senhor Deus se manifestou, Pai. E o Senhor Deus vai dar um jeito de pagar essa conta, Pai. Aleluia. E o Senhor, meus irmãos, tem que colocar no meu lugar depois desse posicionamento. Tem me dado novos horizontes. Eu não preciso ficar aguardando as dores das pessoas para ganhar dinheiro. Eita Deus, seja louvado. Obrigada. Confiando nele. Aí eu chego no escritório, se alguém estiver esperando, vamos começar amanhã fazendo uma oração. E aí eu boto todo mundo para fazer oração. E se o braço está quebrado, eu coloco a mão para poder ser curado. E se uma irmã está querendo engravidar, já chama minha esposa, coloca a mão na barriga dela que a gente vai orar. Eita Deus, obrigada. Já orou na frente da igreja que ele estava no outro. E hoje ela está grávida, estou sentindo ali as angústias do processo. Está gerando vida. Às vezes desmaia. Está seguindo firme. Porque a gente precisa ser firme para gerar algo no Senhor. Se você quer vida, siga firme. Não aborte o processo. Não olhe para trás. O Senhor ele não tem prazer naqueles que olham para trás. Mas em nós, nessa casa, nessa família, Ele vai encontrar alegria. A gente vai com a nossa postura aqui, um ambiente profético sendo gerado em cada culto, em cada lar, em cada posicionamento nosso que a gente passar, a gente vai movimentar os céus, alegrar a presença de Deus.
Santos Senhores. Isaías 41, 19. Eu plantarei no deserto o cedro, a árvore de acácia e a murta e a oliveira. Eu explorei juntamente no deserto o cipreste e o pinheiro e o bucho. O que o Senhor está falando aqui, meus irmãos, é que um ambiente foi gerado. Isso aqui não é mais um deserto, é um pomar. Vida vai se manifestar no nosso posicionamento, na nossa constância. E o cedro, a primeira árvore, significa força e resistência. Amém, Jesus. Aleluia. Então, se eu mergulho nele, eu vou alcançando no deserto força e resistência. A acácia simboliza incorruptibilidade e a firmeza da fé. Então, quando eu sigo nele, eu fico firme como o cedro, incorruptível como a acácia. Eu vou ganhando força, meu irmão. O tronco fica grosso. Não é qualquer vento que me faz balançar mais. A murta significa paz, prosperidade e alegria. Então, se eu fico nele, eu encontro força nele, resistência nele, e eu me torno incorruptível nele, firme na minha fé. A paz e a prosperidade enchem a minha casa. Aleluia. Oh, Deus. E aí, meu irmão, vem a oliveira, a unção dos céus Eita. sendo derramada. Aí, se eu sigo firme, o cipreste, que simboliza a manifestação da glória de Deus em intimidade. É o processo. E eu caminhava como um lugar deserto, por onde eu passava diante do norte, destruição. Eu gosto de briga, eu gosto de combate. Agora eu gero vida, porque as pessoas olham para mim e podem falar: a glória de Deus se manifesta onde aquele cara passa. Onde você passar, meu irmão, a glória de Deus tem que se manifestar. Imagina só, nós unidos, perdoando, liberando os nossos irmãos para um propósito maior que a face dele. Aí vem o dinheiro, que é esperança, é vida eterna. Aí eu já começo a olhar para a minha vida e falar: meu Deus, isso tudo é perda, Pai, perto do que o Senhor tem para mim na eternidade. E o bucho simboliza a glória e a restauração divina. As 7 árvores e um processo completo em nossas vidas. Glória a Deus. Obrigado. E um lugar que era de sequidão, que era de angústia, agora é o pomar que gera vida. E aí não me importa mais, ou não é o mais importante, o dinheiro que eu posso ou não posso ganhar, mas a glória de Deus se manifestando. Até porque o dinheiro que eu ganho é para que a glória de Deus se manifeste. Amém. O
sei como é que está a sua vida. Conheço a marca de alguns, as marcas. Mas eu não sei em que lugar você está no processo. Quero saber. Quero tomar um café com você. Minha família é pequena. São 5 por enquanto. Tem que ter muito pão, né? Eu não consigo comer, bem já vem a gente precisa da comunhão. A gente precisa pegar aquilo que o Senhor tem liberado no secreto e manifestar em unidade, e manifestar no público, gerando neste lugar, gerando nos nossos ajuntamentos esse lugar profético, esse ambiente profético, esse ambiente em que a glória de Deus pode se manifestar com liberdade, onde pessoas anseiam pela face do Senhor. Ele não vai resistir, meus irmãos. Se você abandonar, deixar de lado o que não é importante e olhar para a face dele, a glória dele vai se manifestar. E o Senhor vai mudar a nossa história. Vai cumprir as promessas dele para as nossas vidas de forma individual, para este ministério de forma coletiva. Quem pode dizer sim para o propósito? Quem pode no coração